Olá meninas, como vocês podem ver, estou com o cabelo de outra cor, né? E eu já sei que algumas vão se assustar porque é uma cor totalmente diferente da cor que eu sempre tive ou que eu sempre tive nos últimos 15 anos, né? Vamos dizer assim. Mas eu já fui ruiva muitos anos atrás, quando o meu filho ainda era pequenininho, então eu já fui ruiva, né? Mas agora eu tô um pouquinho mais ruiva do que eu já fui. Mas enfim, começando aí já quebrando gelo, né? Eu sei que cabelo é uma coisa que as mulheres gostam muito de comentar e de falar e de passar informação para os outros. Então tá aí, estou com uma nova cor de cabelo. Tô gostando muito, me acostumando ainda, mas faz parte do novo visual. Bom, por que eu estou fazendo essa live hoje? Porque eu gostaria de falar algo que eu estava pensando hoje pela manhã, eu estava meditando nisso e Deus passou para mim uma coisa que eu gostaria de passar para vocês, que é uma situação que é muito comum, né? Gostaria muito que você prestasse atenção, porque se você ficar prestando atenção no meu cabelo, você não vai ouvir o que eu estou a falar. Não vai prestar atenção no que eu vou falar. Bom, então, vamos lá. Sabe, até falando em cabeleireiro, uma vez eu estava no cabeleireiro, não dessa última vez, mas uma vez eu estava no cabeleireiro e esse cabeleireiro, ele estava com um cheiro muito forte de cigarro na boca, né? Aquele bafo de cigarro. Pessoas que fumam normalmente têm esse cheiro na boca, né? E assim, pessoas que são um pouco sensíveis, assim como eu, de coisa de alergia, de cheiro, de pó, normalmente sente mais, né? O cheiro fica muito assim forte pra gente, porque a gente tem acessibilidade no nariz. Então o cheiro, o bafo de cigarro dele estava forte e estava me fazendo mal, eu estava começando a sentir o meu peito fechar. Eu já fui muito asmática, já tive muito bronquite asmática, né, na minha infância, adolescência e até na minha vida adulta, então a gente fica um pouco sensível às coisas. E eu falei com ele, puxa, você tá com um cheiro tão forte de cigarro, né? Você vai ter um bebezinho aí, vai nascer o seu filhinho e não é bom você fumar por causa do seu bebê também, né? Já que ele sabe que fumar não é bom, todo mundo sabe disso. Hoje em dia todo mundo, isso não é segredo para ninguém, todo mundo que fuma sabe que não é bom, que faz mal, que dá câncer, tal. Mas normalmente a pessoa não faz por ela, mas quando ela sabe que o filho, né, a criancinha, outras pessoas poderão ser prejudicadas, pode ser que ela pense nessas pessoas e pare, né? Eu falei para ele. E por que eu estou falando isso? Porque o pecado, quando você comete o pecado, ele é como o cigarro. Às vezes a pessoa, ela peca e ela peca, assim, ela faz uma coisa errada mesmo, né? Não é aquele pecado que você fala assim, puxa, não devia ter falado isso, né? Ai, puxa, não vou mais, eu fui grossa com aquela pessoa, eu fui mal educada, ou eu respondi o meu marido, o meu pai e tal. Não é esse pecado. Esse pecado você pode facilmente falar para a pessoa, me desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Você pode mudar, né, com a pessoa, tentar, né, desconcertar ali, consertar o erro. Mas não é esse pecado que eu estou falando. O pecado que eu estou falando é aquele pecado que você comete e que é muito vergonhoso de expor, né? Então, por exemplo, você trai o seu marido, o seu namorado. Isso é um pecado, assim, vergonhoso. Você não quer falar pra ele. Você não vai fazer, ai, não devia ter feito isso. Olha, fulano, hein, eu pequei. Assim, eu traí você. Desculpa, viu? Você não faz isso normalmente, né? Esse pecado que eu tô falando, esse pecado que normalmente as pessoas cometem
e ele fica escondido, sabe? Ele fica assim dentro da gaveta. Você não quer falar nele, você sabe que você cometeu, mas você pensa assim, não, se eu não pensar nele, se eu não fizer mais, né? Se eu deixar no passado, esse pecado vai evaporar, vamos dizer assim, né? O tempo vai fazer eu esquecer que eu cometi esse pecado, eu não preciso lidar com ele, né? Normalmente é assim que as pessoas lidam com esse pecado, né? Que é vergonhoso, que vai expor, que você pode perder um casamento, você pode perder uma posição, uma posição de confiança, você pode perder um título, né? Você pode perder o respeito das pessoas, você pode perder uma amizade. Então, você tem tanto a perder que você prefere pegar esse pecado e colocar na gaveta, não falar nada a respeito. E muitas pessoas, o que elas fazem? Elas vão e falam com Deus, né? Falam, puxa, meu Deus, me perdoa por esse pecado. Mas o pecado está na gaveta, né? Igual o cigarro. A pessoa fuma, ela tem um filho, um bebezinho, ela fuma lá fora. Mas ela volta para casa com aquele cheiro do cigarro e ela fica com o bebezinho. Ela não fumou perto do bebezinho, mas o cheiro do cigarro tá saindo, né, através dela e tá atingindo o bebezinho. O pecado é assim. O pecado, ele não tem como você se desfazer dele só não lidando com ele, só fingindo que esqueceu. Não é assim que lida com o pecado. O pecado, a gente tem que entender que ele afasta você de Deus. E sabe o que isso significa? Deus, ele é santo. Deus é santo. O que é uma coisa santa? Algo santo é algo separado, é algo que ele está destacado, né? É uma coisa que não se pode, não é qualquer um que pode chegar ali, não pode botar em qualquer lugar, não se limpa de qualquer jeito. Algo santo é algo que tem que ter muito cuidado, é algo muito precioso, muito respeitado, muito reverenciado, né? Deus é santo. E por causa da santidade dele, não é porque ele se acha superior ou ele se faz superior, não. A santidade dele não combina, não dá, não é que nem combina, é que não dá mesmo para você estar em pecado e estar com ele. Não dá, porque é como a luz e as trevas. Se você tem luz, você não vai ter trevas. Se você tem trevas, você não vai ter luz, né? Hoje, por exemplo, aqui, o que você está vendo aqui, né? A gente está na luz. Então, se eu apagar as luzes, se o sol descer, se a gente ficar no escuro, então sim, aí vai ter trevas. Mas não pode ter trevas aqui e luz. Não dá para ter os dois, né? E assim também com Deus. Deus é santo. E o que afasta a gente de Deus é justamente o pecado, que é o contrário do santo, que é algo sujo, é algo que você tem vergonha, não tem respeito, não há respeito nisso. Então você tem vergonha, você quer esconder, é uma coisa que tem que ficar no escuro, você não quer mostrar, é uma coisa que fez mal, que faz mal para os outros, que fez mal para você, que vai separar, que vai dividir, que vai expor, que vai mostrar algo a seu respeito que você não queria mostrar. Então o pecado é o oposto do que é santo. Então você tem o santo e o pecado. Quando você está em pecado, quando você comete um pecado, imediatamente, por mais que você tenha um título na igreja, você é uma obreira, uma esposa de pastor, você é uma pastora, você é uma pessoa que tem um título, né, que todo mundo respeita, mas por mais que isso aconteça, que você seja essa pessoa, se você está em pecado, então você imediatamente, automaticamente se afasta de Deus. Não é que Deus se afasta de você, é que você mesmo, através do seu pecado, se afastou de Deus. Então é o cigarro, né? É o cigarro. O cigarro, ele afasta você das pessoas. Você não pode fumar perto das pessoas e mesmo quando você não está fumando,
Porque você já fumou, tá, sai o bafo do cigarro, porque é muito forte. Então as pessoas normalmente por aí, elas têm um lugarzinho que elas vão fumar, né? Elas fumam lá fora, de casa, na janela do carro, elas fumam para fora, elas não fumam para dentro. Porque aquilo ali destrói o ambiente, destrói o oxigênio de todo mundo começa a fumar junto com ela, né? Então, o pecado, ele tem esse mesmo efeito, ele não só estraga você, né? Estraga a sua comunhão com Deus, ele não só estraga o seu relacionamento com Deus, ele afastando você dele, porque ele é santo, ele também tem essa tendência de afastar você daqueles que são de Deus. Então, por isso que muitas vezes você vê que quando a pessoa está em pecado, ela evita, ela senta lá atrás, ela vai sentar lá atrás na igreja, ela não senta na frente. Ela evita olhar nos olhos, ela não quer ficar perto das pessoas, não quer ficar lá, se tem um grupo de pessoas, né, de Deus conversando, ela vai evitar ficar ali. Então o pecado ele tem essa consequência, ele te isola, ele te separa do corpo de Jesus, que é a igreja, te separa. Então você é afastada de Deus por causa do pecado, não porque Deus te afastou, o seu pecado te afasta de Deus. Você se afasta de quem é de Deus. E o que acontece quando você está longe de Deus e quando você está longe das pessoas de Deus? O que acontece? Acontece que você está próximo de quem? Você está próximo de quem não é de Deus e você está próximo do diabo. E aí é por isso que muitas pessoas, elas acabam saindo de vez da fé, né? Você vê a pessoa que uma vez era de Deus, hoje já não é mais, então tem uma vida, sabe, mundana mesmo, fala palavrão, fala besteira, se envolve com um monte de gente, começa a levantar bandeiras que ela sabe que são antibíblicas, quer dizer, ela vira completamente a cabeça. Por quê? O pecado. O pecado levou ela para esse caminho. O pecado te afasta do bem, te afasta da luz, te afasta de Deus, te afasta da igreja, te afasta da fé. O pecado, ele é o salário do pecado, como a Bíblia fala, né? É a morte. É fazer você ir para um caminho de morte, é um caminho que só vai fazer mal para você. Então, o que acontece quando você peca, quando você cai em tentação, quando você peca, você faz uma coisa errada? Por exemplo, você traiu o seu marido, você traiu o seu namorado, você traiu sua amiga, você caiu em pecado, você assistiu pornografia, você se mentiu, você enganou, você roubou. O que você faz quando isso acontece? Então, primeira coisa, não faça o que eu falei que normalmente as pessoas fazem. Não guarde na gaveta. Não finja que isso não aconteceu. Não fique lidando com isso no escuro. Você tem que colocar a luz nisso, porque o diabo trabalha no escuro. Enquanto você está escondendo esse pecado, você está no território do diabo. Então você está ali dando a ele autoridade, dando a ele trela, dando a ele, como se fala, brecha, para tirar o máximo possível de proveito do que você fez. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você fazer o oposto que normalmente as pessoas fazem. As pessoas escondem o pecado, você tem que expor o pecado. Então, tá, você traiu o seu marido, então você vai expor esse pecado, você vai falar, né? Se o seu marido, por exemplo, é um homem violento, é um homem que não é de Deus, né? Um homem que tem problemas de vício, que é agressivo, que é um homem que não sabe, não tem controle, não tem domínio próprio, não tem o Espírito Santo, então você tem, claro, se você falar para ele, é capaz de ele te bater e até te matar. Então não é
não é inteligente fazer isso, mas você, mesmo assim, você deve expor esse pecado. Não para o seu marido agora, né? Agora, enquanto ele não tem estrutura para saber a verdade, por causa da reação que ele pode ter violenta, né? Não é, se fosse só decepção, se fosse só tristeza, se fosse só a questão dele querer se separar de você, eu falaria para você falar, porque esse é o preço, você pecou, você errou com ele, você tem que falar. Mas se há risco de vida, então você tem que ser inteligente e falar e pensar, não, agora nesse momento não dá para eu falar para ele o que aconteceu, mas eu posso falar com o meu pastor, eu posso falar com a minha mãe, eu posso falar com o meu pai, eu posso falar com alguém, eu posso expor de alguma forma isso. É importante você, não deixa só você ali, não fique sozinha, sabe, nesse território do diabo com aquilo escondido. Quando você coloca a luz, então não tem como o diabo ficar trabalhando mais na sua mente, porque agora tem outra pessoa que sabe e que vai ajudar você. Essa pessoa deve ser uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te entender, que vai te dar uma palavra, que vai levantar você e não pisar em você, é claro. Mas você tem que sair desse lugar que te afastou de Deus. Isso que é importante você saber. Você tem que sair desse lugar. Então, depois que você confessa, né, você se arrepende. O que é um arrependimento? É você reconhecer que você errou mesmo e não ficar culpando ninguém, sabe? Ah, eu traí porque o meu marido não dá atenção. Ah, eu traí porque eu queria ser feliz. Não fique dando desculpa. Você traiu porque você foi mau caráter, né? Então, quando a pessoa se arrepende, ela reconhece quem ela é. O que ela fez de errado, ela reconhece. Então, quando Davi foi colocado lá, exposto, né? Quando o profeta Natan falou para ele, olha, você está em pecado, né? Davi, na mesma hora, reconheceu que ele estava em pecado. E ele não ficou culpando a Betsabá. Não, eu pequei porque a Betsabá estava tomando banho nua lá no jardim, na varanda dela, e o que eu posso fazer? Eu sou homem. Não, ele não ficou culpando Betsabá, ele não culpou Deus, ele não culpou ninguém. Ele reconheceu que ele estava em pecado, que ele estava mal. Isso é uma coisa importante para você fazer. Você reconhecer que você está mal. Não é o fim do mundo. Primeiro a gente reconhece o problema, para depois a gente resolver o problema. Então, você reconhece. Você confessou, você reconheceu. E agora o que você vai fazer? Você vai ver o que te levou a tomar essa atitude. Não culpar, não achar um culpado, mas o que te levou a tomar essa atitude. Por exemplo, no caso da mulher que traiu. Talvez você vai ver que a traição começou com uma conversa inadequada que você começou a ter com uma pessoa do sexo oposto. E você achou que você podia fazer isso, que não tinha nada a ver, que você gostava da atenção que ele dava para você, você gostou, né, da atenção, você gostou das curtidas que ele deu, você postava fotos pensando que ele vai ver aquelas fotos, que ele iria ver essas fotos. Então, quer dizer, você viu você vai ver o que te levou a pecar, que você tem esse desejo de chamar atenção, esse desejo de ser desejada, de estar, né, flertando, né? Muitas mulheres gostam de flertar, isso é pecado, isso é pecado. Você está brincando com o pecado, na verdade. Então, você vai eliminar isso da sua vida. Então, se você gostava de chamar atenção, você vai parar de fazer isso. Se você gostava de ficar sendo desejada, você gostava de chamar a atenção dos homens, se você gostava de estar ali nas redes sociais e ficar sendo curtido, você vai parar com isso. As amizades do sexo oposto, você vai cortar essas amizades. Você talvez tenha amizade com outras amigas que ficam falando
dessas coisas, sobre sexo, sobre homens, olha o homem tal, olha como ele é gostoso, como ele é isso, essas amizades ficam promovendo esse tipo de coisa, você tem que cortar essas amizades. Você gosta de assistir uma novela que tem lá, né, a protagonista ou uma personagem que tá sempre saindo com um cara, ou tem cenas de sexo, novela, série que for, né? E você gosta de assistir aquilo, você sente, né, prazer em assistir aquilo ali, você tem que cortar. Se você quer mudar essa pessoa que pecou, que traiu o marido, traiu o namorado, que se afastou de Deus, você tem que cortar tudo que promovia essa pessoa a ser assim. Vocês entendem? Então, o pecado não é só colocar dentro da gaveta, ou não é só falar, meu Deus, perdoe. Não, exige esse esforço da sua parte. Existe esse esforço, é um sacrifício que você tem que fazer, é o preço que você tem que pagar para isso nunca mais acontecer com você, mas vale a pena, porque o pecado te afasta de Deus. Então, por isso que às vezes você está orando e você sente que Deus não está te ouvindo. Não é que Deus não está te ouvindo, é que você está longe dele. O seu pecado está te afastando dele. Então, tira esse pecado da sua vida, tira esse pecado da gaveta. Pare de guardar esse pecado. Tira ele da sua vida, da sua mente, do seu coração. Seja limpa. Você vai ver que imediatamente você já vai se aproximar de Deus. Fica aí a mensagem do Momento Godlywood dessa semana. Deus abençoe a todas.